Graças a paz, irmãos. Mais uma vez. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6. E nós vamos ler dos versos 1 a 3. Gálatas 6, dos versos 1 a 3. Se eu não me engano, na sua Bíblia aí, página 1280. Mas aí na Bíblia está 80 e 86. Seu slide está errado, né? Então não está, é isso mesmo? 1280. Gálatas, capítulo 6, dos versos 1 a 3. A palavra de Deus diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor como teu povo reunido. Nós nos reunimos para adorar, para engrandecer o teu nome, para reconhecer a majestade do Senhor, mas também nós nos reunimos para ouvir do Senhor e aprender do Senhor. E a nossa súplica nesse momento é esse: que o Senhor fale com o teu povo. Dá-nos da tua graça e pelo teu Espírito que nós sejamos instruídos, que nós sejamos edificados, confrontados, consolados, que nós sejamos salvos pelo poder do teu Espírito que age usando a palavra do Senhor. Senhor, dá-nos convicção da tua palavra e do ensino do Senhor. Abençoa a tua igreja para que nós possamos compreender mais e mais da obra que o Senhor está fazendo na redenção de pecadores. É nossa súplica como filhos do Senhor, confiados na mediação de Cristo, o Messias, Jesus Nazareno, no nome de quem oramos. Amém. A Epístola de Gálatas é uma das mais importantes para aqueles que estão na tradição cristã chamada de Reforma Protestante. Porque a Epístola que Paulo escreve aos Gálatas é uma das grandes obras que Martinho Lutero, grande reformador, se apoiou para defender a doutrina da justificação pela fé somente. A única maneira que alguém pode ser salvo, a única maneira que alguém pode ser justificado é pela fé na obra e pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não há como alguém, por meio de obras, alcançar favor de Deus. Essa é a mensagem da tradição protestante. Essa é a mensagem do livro de Gálatas. Mensagem que o apóstolo Paulo vai deixar muito clara aos Gálatas. Porque não há nenhuma maneira de alguém alcançar favor divino por meio de obras. Não há como alguém alcançar favor divino por meio de obras. E o teor dessa epístola
É justamente esse. E o tom de Paulo é um tom até pesado, porque Paulo considera que o que está em risco na igreja da Galácia, ou nas igrejas da Galácia, é o próprio Evangelho. Porque o que estava sendo ensinado ali é que não era suficiente crer em Jesus. Era necessário também algo mais, cumprir algumas leis. Era necessário algo adicional à obra de Cristo. E Paulo vai, de maneira muito severa até, repreender os Gálatas e dizer: de jeito nenhum. O Evangelho é muito simples. E o Evangelho é que Cristo no seu sangue nos comprou e nos redime. E não há nenhuma maneira em que nós possamos, por meio das obras, ser favorecido por Deus. Nem para a salvação e nem para a santificação. Não há. A carta aos Gálatas é uma carta contra o legalismo, contra a ideia de que se é possível conquistar a favor de Deus cumprindo uma lei. Mas não é interessante que ele nos chama aqui no capítulo 6 a cumprir uma lei? A lei de Cristo. Não é interessante isso? Paulo nos chama a cumprir a lei de Cristo no capítulo 6 dos Gálatas. O que significa isso? O que significa cumprir a lei de Cristo? A primeira coisa que você precisa entender é que Paulo não está nos ensinando aqui a cumprir uma lei para a salvação, mas é uma lei que é cumprida por causa da salvação. A estrutura que Paulo usa ao escrever suas cartas é sempre assim. Ele faz afirmações teológicas na primeira parte das suas epístolas, e na segunda parte das suas epístolas ele faz uma referência da manifestação dessa teologia na vida dos crentes. Como essa teologia se manifesta na vida dos crentes. E o que Paulo está fazendo aqui é chamando a atenção dos Gálatas, desses irmãos Gálatas, para essa realidade, de que a manifestação de Cristo, a obra de Cristo em nós, ela se manifesta no cumprimento da lei de Cristo, porque nós fomos salvos por Ele. Há uma lei a ser seguida, há uma lei a ser cumprida, mas não pense você que essa lei é uma lei que pode te salvar ou que pode te santificar. Essa é uma lei que é cumprida por aqueles que foram salvos. Essa é uma lei que é cumprida porque ela revela quem você é. E é esse que é o ponto que eu quero explicar para você, quero fazer você entender nessa noite. Cumprir a lei de Cristo é revelar quem você é em Cristo. Cumprir a lei de Cristo é revelar quem você é em Cristo. Há uma lei que nós devemos cumprir, que é uma lei, então, de manifestação da obra que Cristo realizou no seu coração. E essa lei de Cristo, essa lei que nós devemos cumprir, é a lei que Paulo vai chamar aí, e eu quero resumir para você, da lei do amor. A lei do amor. Dá uma olhada rapidinho no que Paulo fala no capítulo 14, ou no verso 14 do capítulo 5. Porque toda lei se cumpre em um preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei de Cristo é a lei do amor. Cumprir a lei de Cristo é cumprir a lei do amor. Manifestar a lei de Cristo é manifestar o amor. De certa maneira, a minha exposição nessa noite, ela é um complemento daquilo que nós estudamos pela manhã. E se você não veio, né, você não perdeu muita coisa, né, não vai fazer muita diferença na sua vida espiritual, mas se você puder, acesse as informações que nós trouxemos hoje aqui pela manhã, para entender como Cristo nos chama a amar. E agora Paulo aqui vai fazer a mesma coisa, vai nos chamar a amar. A lei do Senhor é a lei do amor.
Jesus Cristo ama. Jesus Cristo nos amou. E é assim que nós somos conhecidos como povo de Cristo, como discípulos de Cristo. É isso que ele diz em João 13, que foi o texto que nós usamos hoje de manhã, que nós olhamos hoje de manhã no mandamento do Senhor. João 13, 34 e 35, onde o Senhor diz: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, que vocês também se amem uns aos outros. E com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O reconhecimento dos discípulos de Cristo se faz pelo amor. E nós lemos agora 1 João 4, que fala exatamente isso. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar ao seu irmão, é o quê? Mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Isso é manifestação da regeneração. Isso é manifestação do novo nascimento. Isso é manifestação de que Deus cumpriu a sua promessa feita aos profetas, de que depois da vinda do Messias, na nova aliança, Ele faria um pacto com seu povo. E Ele faria uma circuncisão do coração. Retiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. Um coração que, por ser amado, agora ama. A lei de Cristo é a lei a ser cumprida. Há uma lei a ser cumprida. Há uma lei a ser manifesta na sua vida como cristão. Mas como nós podemos, então, compreender essa manifestação e quais são os requerimentos para se cumprir a lei de Cristo? Como que se faz isso? Como se cumpre a lei de Cristo? Nós precisamos, primeiramente, entender que a lei de Cristo, para cumprir a lei de Cristo, manifestar a lei de Cristo, é requerido de nós autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos nos conhecer. Olha como Paulo começa o capítulo 6 aí, e a quem ele está se dirigindo? Irmãos. Irmãos. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós. Vós o quê? Que sois espirituais. Olha a quem Paulo está se dirigindo aqui. Olha como ele se refere aos crentes da Galácia. Irmãos, que são o quê? Espirituais, são pessoas espirituais. Paulo está chamando esse povo aqui de irmãos, pessoas espirituais. É interessante a gente pensar nisso, né? Como que a gente define uma pessoa por ser espiritual? Já parou para pensar nisso? Já fez essa definição? Como você define uma pessoa se ela é espiritual ou não? Como você qualifica uma pessoa por ser espiritual? Certa vez eu lembro que eu fui visitar um pequeno grupo de uma igreja de um amigo. E era um amigo de uma igreja que não tinha muita ligação assim com as coisas que eu acredito. Então eu cheguei lá, eu fui lá, e o que eu fiz foi ficar calado o tempo todo. Não abri a boca um minuto, nenhuma vez. Quando terminou a reunião lá, o encontro, esse meu amigo me apresentou para um outro cara. Ele falou assim: esse aqui é meu amigo, pastor Rubner. E aí esse cara olhou para pastor, tudo bem? Olha, deu para perceber que você é um homem muito espiritual, a sua postura durante o nosso estudo aqui. Foi muito interessante isso, porque se provou o texto de Provérbios, né? Que até o tolo, quando fica calado, passa por sábio, né? Mas como que a gente avalia uma pessoa se ela é espiritual ou não? Qual é a avaliação que a gente faz para tomar essa decisão? Eu sou espiritual. Já parou para pensar nisso? Você se considera aqui nesse grupo que Paulo está se dirigindo? Eu sou uma pessoa espiritual? Você é um dos irmãos a quem Paulo está se dirigindo? Como que a gente define isso aqui? Olha aí para o verso 3. Você precisa conhecer quem você é.
para você ser alguém espiritual. Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. É preciso que nós nos conheçamos. Nós não podemos nos enganar. Ser espiritual, para cumprir a lei de Cristo, nós precisamos conhecer quem nós somos. E o que é que nós somos? Nada. Nós somos pó. Essa é a grande realidade que nós queremos evitar a todo custo. Nós queremos fugir dessa verdade de todas as maneiras. Do fato de que nós não somos nada. Isso não quer dizer que o ser humano não tem valor em si mesmo. O ser humano tem valor porque Deus o criou. Mas o fato é que o ser humano se rebelou contra o seu Criador. O ser humano é pó, caído. Além de ser pó, ele é um pó rebelde. É um pó que desonra aquele que o ama. O ser humano, então, não é nada. O que Paulo está querendo dizer aqui, com esse nada, você não é nada, ele está querendo chamar a sua atenção para a sua total necessidade para sobreviver. Como é que você faz o seu pulmão respirar? Como é que você faz o seu pulmão respirar? Você já parou para pensar nisso? Você consegue sentar, você sabe, um movimento é automático, mas você sabe fazer um movimento para sentar e se levantar. Mas você já conscientemente fez o seu pulmão parar de respirar e voltar a respirar? Conscientemente? Fez o seu pulmão parar? Como é que você faz isso? Falta que você não tem controle sobre isso. Você não tem essa capacidade. Você precisa que o seu Criador faça o seu pulmão funcionar. Porque você é completamente necessitado. Até para respirar, você precisa que Deus faça o seu corpo funcionar. E a mesma realidade se aplica espiritualmente. Você é completamente, totalmente necessitado espiritualmente. E você precisa reconhecer essa verdade, que você não é nada. Você precisa totalmente da obra de Cristo e do Espírito Santo. Você não pode fazer nada espiritualmente para que você seja alcançado. Paulo vai deixar isso muito claro aos Gálatas, tanto para a salvação quanto para a justificação, e para a santificação, perdão. Você lembra do capítulo 3 de Gálatas, como Paulo se refere a eles? Se lembra ou não? Ó Gálatas, vocês são tão insensatos, que começando a sua vida pela fé, vocês acham que agora vocês vão viver pela carne, na força da carne? Vocês são tão estúpidos assim, que vocês acham que vocês podem viver a vida cristã na força própria de vocês? E que vocês não têm necessidade mais do Espírito Santo, porque agora vocês já são crentes? Que loucura é essa, Gálatas? Que loucura! Não, vocês são completamente necessitados do Espírito. Há uma necessidade do Espírito sempre. Nós somos necessitados em todos os aspectos da nossa vida do Criador. Em todos os aspectos, inclusive na vida espiritual. Paulo deixa isso muito claro, da nossa dependência e da nossa necessidade. O Evangelho não é algo só que nos tira do império das trevas, nos traz para o império da luz, mas é o Evangelho que nos mantém no império da luz. É o Evangelho. Sempre, sempre, a cada dia, a cada hora, a cada minuto, você é dependente de Cristo e da obra do Espírito no seu coração. E para manifestar então a lei de Cristo, nós precisamos ter esse autoconhecimento, que é um autoconhecimento que elimina completamente o quê? O nosso orgulho, a nossa arrogância.
espiritual. A lei de Cristo elimina completamente o nosso orgulho, a nossa arrogância espiritual. E é interessante porque sempre que se fala de orgulho, corretamente nós pensamos, obviamente, na arrogância e pensamos em pessoas altivas, não é mesmo? Pessoas que têm uma visão muito elevada de si mesmo e que se consideram melhores que as outras, não é? Uma espécie de Dona Florinda que não se mistura com a gentalha. Isso é orgulho, isso é manifestação do orgulho. Mas o orgulho também se manifesta em coitadismo, em autocomiseração, em autopiedade. E nós exigimos dos outros uma atenção, porque nós pensamos que nós somos especiais, não é? Quantas vezes nós não entendemos que isso também é orgulho? Né? Nós exigimos que as pessoas nos tratem de maneira especial, porque nós achamos que realmente nós somos. Então, você pensa naquela mãezinha, né? Desculpa, eu sei que hoje é o dia das mães, mas a mãezinha que acha que os filhos não estão tratando ela do jeito devido, acha, no dia que eu morrer, vocês vão dar valor para mim. Né? Ela está ali toda sentida, com autocomiseração, e você olha, você dá dó, porque na verdade é isso que ela está querendo, a atenção da dó. Isso não é exclusivo das mães, mas é manifestação do orgulho também. Autocomiseração, coitadismo, isso é orgulho. O apóstolo Paulo vai dizer muito claramente aos coríntios, né? Porque e que você tem que você não recebeu? O que é que você tem que você não recebeu? E se você recebeu, por que você se vangloria como se não tivesse recebido? Nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos nos conhecer. Esse orgulho também se manifesta no fato de que nós nos dispomos muitas vezes para ajudar, mas nunca para ser ajudado. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes nós encontramos aí, vai numa faculdade de psicologia, no primeiro ano, no primeiro semestre, pergunta para as pessoas, por que você está estudando psicologia? Uma resposta muito típica, né? Porque eu gosto de ajudar as pessoas. Eu gosto de aconselhar, eu gosto de ouvir. E quantas vezes você já foi ajudado? Você já pediu ajuda? Você já buscou conselho? Isso também é manifestação do nosso orgulho. Nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos nos conhecer, reconhecer a nossa completa necessidade do Deus Trino, da salvação que é em Cristo e da obra do Espírito em nós, para que nós possamos manifestar a lei de Cristo. É necessário o autoconhecimento. Se você pensa que você é naturalmente sábio, você é tolo. Mas se você sabe que você é naturalmente tolo, há a possibilidade de você se tornar um sábio. Há a possibilidade de você se tornar sábio em Cristo. A lei de Cristo requer autoconhecimento. A lei de Cristo requer também que você assuma responsabilidade. Olha só o que o Paulo fala no verso 2. Levai as cargas uns dos outros. Levai as cargas uns dos outros. Irmãos, há um chamado muito específico e difícil aqui para nós, de assumir a responsabilidade por outras pessoas, assumir a responsabilidade pelos nossos irmãos. Olha o que 1 João 3,16 vai dizer, você lembra? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Há uma responsabilidade a ser assumida pelos nossos irmãos. Quando vem na sua cabeça o texto e a passagem de Abel e Caim,
E aí você lembra do chamado que Deus faz a Caim? Caim, cadê o seu irmão Abel? A resposta de Caim a Deus é uma pergunta que diz: eu sou responsável por meu irmão? A resposta que Deus esperava escutar de Caim é: sim. Sim, Abel, sim, Caim, você é responsável pelo seu irmão. Você é responsável. Aliás, o apóstolo João vai falar que Caim é filho do maligno, porque assassinou o seu irmão, porque desprezou o seu irmão, porque não se responsabilizou pelo seu irmão, não assumiu essa responsabilidade. Lembra de Pilatos, que achou que iria se isentar porque lavou as mãos, né? Ah, não, eu não estou envolvido com isso, eu não tenho nada a ver com isso, aí é coisa dos judeus e dos líderes desse povo aí que querem matar Jesus. Então o que eu vou fazer? Eu vou me isentar. Vou me isentar. Mas o fato é que isenção não tira a nossa responsabilidade, nós somos responsáveis. A única questão aqui é se você está assumindo essa responsabilidade ou não. E o que Paulo faz é nos chamar a assumir essa responsabilidade, para que nós possamos manifestar a lei de Cristo, para que nós possamos cumprir a lei de Cristo. Levem as cargas uns dos outros. Levem as cargas uns dos outros. Vocês estão estudando aí, acabaram de estudar o Sermão do Monte com o pastor Alex. Quando o Senhor Jesus Cristo fala sobre o amor ali, o que ele diz para a gente? Para a gente ser perfeito, como o nosso Pai Celeste é perfeito. E o que significa essa perfeição ali? Qual é o contexto que o Senhor Jesus está falando? Justamente do fato de amar os inimigos e assumir essa responsabilidade por eles, porque eles não têm condições. A gente não deve esperar que eles sejam justificados, convertidos e glorificados para que nós os amemos. Não. Nós devemos dar os nossos bens, as nossas habilidades para os maus e para os bons. Assim como o Senhor, que faz brilhar o seu sol sobre justos e injustos, e faz cair a sua chuva sobre justos e injustos, sobre os maus e sobre os bons. Nós devemos também amar, sendo perfeito como Ele é perfeito, assumindo essa responsabilidade por eles. Como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, que Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós precisamos assumir essa responsabilidade. Assumir a responsabilidade pelos nossos irmãos, pelos pecados dos nossos irmãos. É isso que Paulo está falando. Vocês que são espirituais, quando seus irmãos caírem em pecado, vocês devem corrigi-los. Vocês devem restaurá-los. Vocês que devem fazer isso. Você que deve ir atrás dele. Assuma essa responsabilidade de buscá-lo. É responsabilidade sua. Não fica aguardando. Não fica fingindo que você não está vendo. É sua responsabilidade. É sua responsabilidade assumir isso. Se você é espiritual, você sabe que você não é nada. Você sabe que foi Cristo quem te comprou, quem te lavou. Você sabe que é o Espírito quem está santificando o seu coração. Que você é completamente necessitado. E é isso que vai te mover a assumir essa responsabilidade. Porque você não está fazendo isso como na sua justiça própria, mas como alguém que é usado por Deus para fazer essa obra. Como alguém que é instrumento nas mãos do Redentor. Então você assume essa responsabilidade, reconhecendo que você não é nada. E aí você assume então as responsabilidades pela vida espiritual do seu irmão, pela vida espiritual das pessoas que estão ao seu redor. E não somente espiritual, também as dificuldades materiais das pessoas. Paulo vai falar isso muito claramente no contexto aí do capítulo 6. Verso 9 ele vai dizer: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé.
E o contexto aí, obviamente, começa lá no verso 6, quando ele diz que para que nós façamos que os nossos líderes sejam participantes de todas as coisas boas. Nós temos cuidado dos nossos irmãos, temos de cuidar dos nossos irmãos, assumir a responsabilidade por eles, espiritual e material. Meus irmãos, antes da pandemia, o CEO da Netflix, Reed Hastings, deu uma entrevista onde ele disse o seguinte: fundamentalmente, o nosso negócio é acabar com a solidão e o tédio. Fundamentalmente, o nosso negócio é acabar com a solidão e o tédio. Mas essa pandemia, nas suas muitas facetas e nas muitas coisas que ela revelou, uma delas foi que a solidão não é algo que se acaba com Netflix. E tédio não é algo que se cura com streaming. Muito pelo contrário, a gente viu pessoas completamente destruídas e devastadas pela solidão. E na convenção anual, na 125ª convenção anual da Associação Americana de Psicologia, um estudo foi apresentado dizendo que solidão e isolamento aumentam em 50% o risco de morte prematura. Solidão e isolamento aumentam em 50% o risco de morte prematura. Só para a nível de comparação, a obesidade aumenta esse risco em 30%. Então, se você é um obeso, você tem chance de morrer 30% mais cedo. 30% de chance de morrer mais cedo do que se você não é. Agora, se você está em solidão, isolamento, você tem 50% de chance de morrer mais cedo do que você deveria. E a minha pergunta para você é: você está preocupado com isso? Você pensa que você deve assumir alguma responsabilidade em relação a isso ou não? Como igreja, a gente precisa ter essa responsabilidade, assumir essa responsabilidade, ser intencional no cuidado. Deus tem abençoado essa igreja aqui, eu sei, tem trazido muita gente para o cuidado e o ensino dessa igreja. Isso é bênção, isso é maravilha, isso é sobrenatural, é ação do Espírito. Mas vocês precisam se comprometer de cuidar uns dos outros, assumir essa responsabilidade de cuidar uns pelos outros, não deixar isso só na mão do pastor Alex e do grupo de assistentes pastorais aí, daqueles que estão na liderança da igreja. A gente precisa assumir essa responsabilidade. Vocês precisam assumir, é responsabilidade de vocês. Para cumprir a lei de Cristo, é necessário assumir essa responsabilidade. Conhecer você mesmo, assumir a responsabilidade do cuidado, assumir a responsabilidade do amor. Finalmente, a lei de Cristo requer de nós que o nosso foco seja na restauração. A lei de Cristo requer de nós que a nossa vida seja uma vida de reconciliação. É isso que o apóstolo Paulo chama inicialmente os Gálatas a fazer, né? Vocês que são espirituais, quando seus irmãos caírem em alguma falta, vocês fazem o quê? Corrige-o. Ou na NAA, que é a Bíblia de vocês, restaurem-o. Restaurem essa pessoa. Restaurem essa pessoa. Corrija. A lei do amor não é a lei do aceita tudo. A lei do amor não é a lei politicamente correta, onde tudo deve ser aceito de maneira aberta. Não é isso que é a lei do amor. A lei do amor é a lei do Senhor. É a lei do Senhor. O mesmo legislador que disse que nós devemos amar as pessoas, foi ele mesmo quem disse que nós não devemos matar, que nós não devemos adulterar, que nós não devemos furtar, que nós não devemos mentir, que nós não devemos cobiçar, que nós devemos honrar a autoridade, que nós devemos trabalhar e descansar, que nós não devemos tomar o nome dele em vão. É ele quem diz que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas e aos nossos próximos como a nós mesmos. Essa é a lei do Senhor. Deus ordenou o amor a Ele, e Ele não pode ser desconsiderado da equação do amor.
Se Deus odeia o pecado, os regenerados também odeiam o pecado. Se Deus odeia o pecado, aqueles que foram salvos por Cristo odeiam o pecado. Se Deus odeia o pecado, aqueles que são espirituais odeiam o pecado. Quem tem o Espírito de Deus entende, sabe, conhece que o pecado é coisa seríssima. Ele não despreza isso de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas quem tem o Espírito de Deus sabe, conhece que ele é um pecador que foi reconciliado pelo sangue de Cristo. Quem tem o Espírito de Deus é alguém que sabe que foi lavado pelo sangue derramado na cruz. Quem tem o Espírito de Deus sabe disso. Quem tem o Espírito de Deus sabe que o alvo do Senhor Jesus é restauração, é restabelecer a paz. É isso que Jesus faz. É isso que Jesus faz. E é isso que Ele nos chama a fazer. Você lembra de Mateus 18? Logo, Alex vai expor esse texto para vocês. Mas o que Jesus Cristo vai dizer lá é o seguinte: se o teu irmão pecar contra ti, você vai arguí-lo, você vai corrigi-lo, você vai buscá-lo. E é interessante aqui, parêntese, a palavra de Jesus é: se o teu irmão pecar contra ti, você vai confrontá-lo. Não é se o seu irmão passou na rua e não te viu e não te cumprimentou, aí você vai falar com o pastor Alex, né? Ah, meu irmão não gosta de mim, me esnobou. Né? Isso é pecado. Se o teu irmão pecar contra você, se houver um pecado, se a lei de Deus foi quebrada na sua direção, você vai corrigir o seu irmão. E aí Jesus fala o quê? Se você vai confrontá-lo, e se ele se arrepender, o que acontece? Você ganha seu irmão. Você ganha o seu irmão. E esse é o alvo, é ganhar. Porque quando você ganha ele, acabou o processo. Se ele não se arrepende, você chama outros irmãos para que vocês juntos, então, agora busquem esse irmão, para que ele se arrependa. E então você ganhe seu irmão. O alvo é a restauração. O alvo é a restauração. E se o alvo é a restauração, aquele que está sendo confrontado no seu pecado, ele precisa saber que ele está sendo, na verdade, alvo do amor de Cristo, através da sua igreja. Ele precisa saber disso. Mesmo na confrontação. Mesmo quando ele caiu, foi surpreendido em alguma falta. Nessa correção ele precisa saber: eu estou sendo alvo do amor de Deus. Eu contei essa história para uma irmã aqui hoje de manhã, mas é para mim uma grande ilustração dessa realidade. Tem um tio meu que ele sempre conta essa história. Quando ele era jovem e ele estava completamente fora da vontade de Deus e rebelde à vontade do Senhor, e toda noite ele ia sair, a mãe dele virava para ele, que é a minha avó, e dizia assim: você sabe que você vai sair agora, se você morrer, você vai para o inferno, né? Você sabe disso. E quando ele voltava, ele via minha avó de joelhos orando. Então ele sabia que aquela frase da mãe dele vinha, por mais que ele não entendesse naquele momento, parecia ser uma frase pesada, uma frase que estava amaldiçoando a vida dele, mas era a manifestação do amor da mãe. Ele sabia que a sua mãe orava por ele, estava interessado na vida dele. E esse é o alvo. Esse é o nosso alvo. Se a gente se conhece, se a gente sabe que nós somos completamente dependentes de Deus, a gente não vai fazer isso de um lugar, de uma posição de autojustiça, mas a gente vai fazer isso buscando a restauração do nosso irmão. E a gente vai mostrar para ele que o nosso alvo é que ele seja ganho, que ele se arrependa, que ele volte ao Senhor, que ele seja restaurado. É isso que Cristo fez por nós. O apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 5 de Romanos, que justificados pela fé nós temos paz com Deus. E ele vai dizer nos versos 10 e 11 que nós somos reconciliados pela morte de Cristo. Reconciliados pela morte de Cristo. A morte de Cristo nos reconcilia com Deus. E agora, reconciliados, nós nos tornamos
agentes da reconciliação. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Isso é manifestação da lei de Cristo. Isso é a manifestação da lei de Cristo. Você foi reconciliado com Deus pelo sangue de Cristo. E você agora é um agente da reconciliação. Um embaixador dessas novas. De que no sangue de Jesus Cristo há restauração e reconciliação para o pecador. E levando os fardos uns dos outros. Buscando a restauração dos nossos irmãos. Conhecendo quem nós somos. Em Jesus Cristo. Nós então manifestamos. Nós então cumprimos a lei de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós bendizemos o Teu nome por tão grande salvação. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor fala aos corações. A voz do Senhor chama pecadores pela pessoa e obra de Jesus Cristo para se reconciliar com o Senhor. Senhor, é tão humilhante quando nós consideramos quem nós somos. Somos nada, somos pó. Mas o Senhor, na sua graça, na sua soberania e na sua sabedoria, decretou, resolveu salvar homens por meio da loucura da pregação. E é o que nós estamos fazendo aqui, pregando a salvação no nome de Jesus, pregando a manifestação desse amor entre os crentes. E nós pedimos que o Senhor então manifeste esse amor, porque é o Senhor quem faz isso. Isso é obra do Senhor. Tem misericórdia, Senhor, desta igreja. Derrama da Tua graça e da Sua unção sobre este povo aqui, para que, cheios do Teu Espírito, eles possam manifestar a obra salvadora, a obra redentora de Cristo no meio deles, cumprindo a lei de Cristo, e dessa maneira então, amando uns aos outros, eles sejam conhecidos aqui nessa cidade e nesta região, por serem discípulos de Jesus Cristo. Abençoa essa igreja, abençoa todos nós, Pai. Dá-nos da Tua graça. Nós somos completamente dependentes do Senhor. E nós cremos que temos sido regenerados e salvos, e nós cremos então que por meio da Tua obra e obra do Teu Espírito, o Senhor há de manifestar em nós a lei de Cristo, para a honra e glória do Teu nome somente, e para a honra e glória do Senhor Jesus. No nome de quem nós oramos agora. Amém.